Shalom, a graça e a paz a todos nesse dia de hoje. Como é que tá você? Tá tudo em paz? Tudo bonito, tudo beleza? É isso aí, estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus. Mensagem, recado de Deus para você. Ontem eu estava meditando, ontem eu trouxe uma palavra à noite lá na igreja. Estava meditando nessa palavra e essa palavra continua ruminando aqui no meu interior. E eu queria passar um pouco para vocês. Eu, eu te pergunto, você gosta de pipoca? Creio que a maioria das pessoas gostam de pipoca. Mas para acontecer a pipoca existe o milho. Aqui é o milho que se produz a pipoca. Mas o milho, para chegar a se tornar uma pipoca, precisa de haver transformação. Transformação pelo qual ele passa pelo óleo, né? O óleo bastante quente no fogo, para depois se tornar uma pipoca deliciosa. E ainda se acrescenta um pouco de sal para dar o sabor. Só isso aí já se fala muito, né? No mistério. Eu fiquei viajando nesse mistério da pipoca, né? Do milho para se transformar em pipoca, ele passa pelo óleo quente, pelo fogo. Aí já fala alguma coisa comigo, com você. E aí eu fiquei meditando e eu levei essa mensagem para a igreja ontem. E ontem foi algo que aconteceu surpreendente. Nós tínhamos lá mais. Apareceu 4 pessoas visitantes. E dessas 4 tinham 2 que eram de São Paulo. Estavam hospedados no hotel em frente à igreja. E no final do culto eu falei com elas, procurei saber de onde elas eram, o nome, fiz uma abordagem. E elas me disseram: meu irmão, nós somos de São Paulo. Eu disse: opa, que coisa boa, vocês de São Paulo estão por aqui. Está no hotel? Estamos hospedados no hotel. Aí eu disse: muito bom, sejam bem-vindas, quando quiser aparecer, pode vir, as portas estão abertas da nossa igreja. E ela aí me disse assim: eu digo, eu gostei de vocês estarem aqui hoje nessa noite. Ela disse: como eu vou ficar um domingo sem adorar o meu Deus? E aquilo ali me trouxe ainda mais reflexão sobre a palavra que foi ministrada. Porque sem evangelho não há transformação. Foi esse o título da mensagem. Sem evangelho não há transformação. E, inclusive uma delas era levita. Mas eu fiquei olhando para a igreja no todo e vi que 2 pessoas que saíram de São Paulo, que estavam passando estadia em um hotel. Elas poderiam estar aqui usufruindo de Salvador, conhecendo a cidade, procurando estar no conforto do hotel ou qualquer outro lugar, em um restaurante, mas ela preferiu estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. Quer dizer, saiu de um local para o outro, mas não perdeu a essência. Aí eu te deixo essa mensagem, que você possa, como diz Paulo em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, como come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então faça uma reflexão, examine a si mesmo. Ontem, onde você estava à noite? Onde será que você poderia estar também adorando, assim como essas 2 senhoras que fizeram uma visita a Salvador, estavam em um hotel e não deixaram de adorar o Senhor? Aí você examina, cada um examine a si mesmo. Não estou aqui querendo impor nada a vocês, não dizer nada, mas cada um que faça esse reconhecimento de si mesmo. Ok? E continuando com a palavra, e aí nós viemos que sem evangelho, sem transformação não há evangelho. Nós precisamos ser transformados, dia após dia. E é um processo. Citei também a situação da borboleta. A borboleta, para ela chegar a se tornar aquela bonita, voando, com aquelas cores lindas que ficam voando pela natureza, por qualquer lugar, ela precisa passar por transformação. Ela começa de uma lagarta. A lagarta, ela passa
bastante tempo se alimentando de folha e depois ela entra no casulo. No casulo ela passa um certo tempo até ela se transformar em uma borboleta. Então você vê aí que é um esforço, há um esforço para acontecer a transformação. Transformação não acontece por acaso. Você aceitou Jesus, levantou a mão e agora você diz assim: não, já tô salvo, como as pessoas ficam falando nos dias de hoje. Não, pela graça sou salvo. Aí não precisa de ter compromisso, não precisa fazer nenhum esforço, não precisa haver mudança. Mas o Evangelho, irmãos, ele existe esse confronto. O Evangelho de Jesus Cristo precisa desse confronto, há necessidade dessa mudança, de matar o velho homem e viver o novo homem, a nova criatura. Tudo se fez novo, o velho homem morreu. Então e Paulo vai dizer lá em Efésios 4, foi a palavra que Deus nos deu, Efésios 4, do versículo 17 ao 24, que vai dizer assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Paulo aqui está advertindo o povo de Efésios, e essa palavra nos traz também para os dias de hoje. Paulo estava falando que para ele se distanciar, não se comportar como os gentios, não andeis mais como os gentios. Vocês agora são uma nova criatura, vocês agora se tornaram um novo homem, há um novo modelo de vida, um novo modelo que vai se achegar à estatura do varão perfeito. E para chegar à estatura do varão perfeito, é necessário haver a transformação para nós chegarmos até lá e viver com Jesus. Nós não podemos só seguir Jesus, nós temos que viver e praticar a vida que Jesus nos ensinou. Seguir Jesus, muitos seguem do lado, seguem atrás, mas andar com Jesus, caminhar com Jesus é praticar aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que a palavra nos ensina e aquilo que o Espírito Santo que nós recebemos nos guia. Ele nos leva para os lugares certos, no caminho certo, para o momento viver a transformação de Cristo. Você lembra de Pedro? Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, escolheu Pedro. Pedro estava pescando e Jesus chamou Pedro. Pedro largou a rede e disse assim: você não será mais pescador de peixe, agora se tornará pescador de homens. E a maioria dos discípulos eram pescadores. E começou ali a trajetória do ministério de Jesus por 3 anos. E quando Jesus vai para o sacrifício, Jesus já tinha preparado eles, já tinham falado, mas eles ainda não tinha caído ainda caído na mente, não tinha entrado no entendimento. E Jesus vai para o sacrifício. E quando vai para o sacrifício, a primeira coisa que acontece, Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois disso aí, eles começam a se esconder. E Pedro chega a um ponto que ele diz assim, em um momento ele diz assim: vamos pescar, eu vou pescar. Ele diz assim, não, ele diz, eu vou pescar. E quando ele diz vou pescar, que ele tinha um espírito de liderança, Pedro, os outros discípulos, mais 6 discípulos com ele, disse assim: nós também vamos. E foram pescar, mas foram pescar peixe, voltou a pescar peixe. Abandonou no entendimento de pescar homem e foi pescar peixe. E Jesus entrou no sacrifício, teve a morte,
Passou os 3 dias e houve a ressurreição. E depois de Jesus ressurreto, Jesus aparece naquela madrugada, já amanhecendo na praia. E está lá Pedro pescando com aqueles mais 6 discípulos e não pegou nenhum peixe. E Jesus de fora de terra diz assim, joga do outro lado, joga à direita. E quando ele joga à direita, eles pescam. Só que quando eles vêm para a terra, ele reconhece que é Jesus Cristo de Nazaré ressurreto. E Jesus está lá com pão e peixe assado. E ali começa a Pedro a trazer entendimento, que ele disse, apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. Mas Pedro só foi entender e só foi receber e começar a sua transformação foi na descida do Espírito Santo. É isso que eu quero te dizer. Nós temos que estar abertos para buscar a santidade. E para buscar a santidade, para se tornar santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Assim diz a palavra. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então precisamos entrar nesse processo de transformação. E o que é que nós precisamos? O nosso esforço é só permitir que o Espírito Santo habite e nos transforme e nos molde conforme o caminhar e o andar com Jesus. E é só isso. Ah, Toninho, não é fácil. Não, eu não disse a você que seria fácil. Mas você só precisa renunciar a muitas coisas. Sai dessa área de conforto, meu irmão. Sai dessa área de conforto, arregaça a manga. Lembra-se do primeiro amor, quando você aceitou Jesus. Você ia para a igreja de manhã, você ia para a igreja de tarde, você ia para a igreja de noite, você subia monte, você orava, você lia a palavra. Traz de volta esse verdadeiro amor, que é o amor que vai nos transformar através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que eu quero que você examine a si mesmo. Examine, faça esse exame agora na sua vida e me diga para você mesmo, se você poderia estar com mais compromisso, poderia estar mais enganjado na obra do Senhor, com compromisso na casa do Senhor, com compromisso na vida que te leva cada vez mais para perto de Cristo, para se tornar o varão perfeito. É essa palavra que eu deixo para você nessa manhã de hoje. Jesus te abençoe e te dê um dia de paz. Beijo para todos.